pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Lilian Furtado e vou corrigir com você o simulado de língua portuguesa, tá? Sou professora de língua portuguesa, de redação, de interpretação. Você me encontra aqui no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pode me procurar no lilian.furtado, tá? No Instagram, geralmente eu atendo lá os alunos. Então, olha só. Nós vamos corrigir um simulado que é do Sebrasp, antiga Banca CESP. Então, se eu falar CESP, falar Sebrasp, estou falando a mesma coisa. Nós temos um texto e depois os itens elaborados para esse texto. O que eu vou fazer com você? Você já deve ter lido o texto, você já deve ter feito toda a interpretação do texto. Então, eu vou direto na questão e no texto, tá? Mas, vale a dica, de vez em quando não. Toda vez que eu vou fazer qualquer prova do Sebrasp, do CESP, eu faço assim. Eu vou para o item e depois é que eu vou para o texto. Porque muitas das vezes não há necessidade de se ler todo o texto e fazer toda uma interpretação elaborada. Você vai direto na linha e no parágrafo que a banca pede, tá? Então, mas quando isso não acontecer, não tem jeito. Você precisa ler o texto todo. Vamos aqui para o item 1. Conclui-se do último período do primeiro parágrafo. O que é período? Período começa com letra maiúscula e termina no ponto. O que é parágrafo? Parágrafo é tudo aquilo que tem recuo. Então, aqui nós temos, Rio, é o primeiro parágrafo que apresenta recuo. Nós temos aqui o primeiro período, Rio, começou letra maiúscula, o primeiro ponto. Começou as empresas, é o segundo período. Terminou em criminalidade. Os dados são de levantamento realizado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Então, a primeira questão é sobre esse trecho. Vou ao texto, marco o trecho, volto para a questão. Conclui-se do último período do primeiro parágrafo, ok, eu já achei isso. Que os dados apresentados são da Firjan, em colaboração com a Confederação, ou seja, está dizendo que a Firjan colaborou com a Confederação Nacional. Então, a gente vai lá e procura se essa informação é verdadeira. Os dados são de levantamento realizado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Firjan, em parceria com a Confederação. Então, olha só, ela não fez colaborando. Na verdade, a colaboração foi mútua. Ambos se ajudaram, né? Em parceria, foi uma parceria. Então, com a Confederação Nacional do Setor e com as federações representativas de São Paulo, Minas e Espírito Santo. Além disso, olha lá, com a Confederação Nacional do Setor de Segurança e Federação dos outros estados do Sudeste. Então, esse item está todo o quê? Errado. Questão 2. O terceiro parágrafo corrobora, ou seja, ele ratifica, ele confirma a ideia de que a insegurança das empresas no Rio de Janeiro faz com que a economia seja afetada diretamente pelo desemprego. Então, vamos lá para o terceiro, né? Terceiro parágrafo. Então, nós contamos aqui, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. A questão da segurança não é só o drama da vida das pessoas, ou seja, está dizendo, não são só as pessoas que têm um problema com a questão de falta de segurança, mas custa dinheiro. E muito, disse Eduardo Eugênio Gouveia, presidente da Firjan. Então, Gouveia é o presidente da Firjan. E custa investimento. Elas deixam de investir, elas empresas, né? De gerar emprego, vão para outras regiões, complementou Leonardo de Castro, presidente da FINDES, entidade que representa as indústrias do Espírito Santo. Então, olha só, em momento nenhum aqui está dizendo que o desemprego afeta a economia. Não há essa informação no terceiro parágrafo. Então, o item 2 também é um item que está errado. Questão 3. Conclui-se do sexto parágrafo que prejuízo direto corresponde à carga roubada durante o ano. Vamos lá? Sexto parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. 2. 57,6 bilhões do ônus assumido pelas empresas pelos crimes. 19,8 bilhões correspondem ao prejuízo direto. 19,2 bilhões foram investidos em seguros contra roubo e furto e 18,5 bilhões em segurança privada, ou seja, então ela tem um montante
que é gasto com segurança privada, seguro e o tal do prejuízo direto. O que a gente faz numa situação dessa? Professor, eu acho que esse parágrafo não me satisfez, então eu posso ler. O que eu faço numa situação dessa? Tem que ler o texto todo? Não. Você vai ao parágrafo anterior e ao parágrafo posterior. Nesse parágrafo, a gente já observou que só por ele eu não consigo dizer o que é um prejuízo direto. Então vamos ao parágrafo anterior. Temos um observatório na Fiesp de produtos ilícitos, ou seja, eles têm um setor só para verificar os produtos ilícitos. O que são produtos ilícitos? São produtos roubados, falsificados ou sem origem comprovada. Eles representam um prejuízo de 15 bilhões por ano, faturamento que poderia ser usado para contratar gente e tirar mercado das empresas, disse o presidente em exercício da Fiesp, porque se o produto é roubado ou ele é falsificado, você está tirando o mercado da empresa que deixa de vender, está pagando imposto, aquela coisa toda, tá? Então, olha só, aí aqui vem o outro parágrafo que a gente já leu, aqui, ó, o parágrafo que a gente já leu, e aí vem um posterior, que é o que eu sempre falo para o aluno, lê o parágrafo anterior e o parágrafo posterior. Além do prejuízo financeiro, a violência afasta novos investimentos da região e, consequentemente, contribui para manter os níveis de desemprego elevado. De acordo com a Firjan, a região possui 6,5 milhões de pessoas em busca de emprego, o equivalente a toda a população da capital fluminense. A maior parte das indústrias pesquisadas declarou que suas decisões de investimentos, em termos de localização da empresa, são afetadas pela falta de segurança. Então, ela não pode investir mais por causa da falta de segurança. Existe alguma coisa aqui no texto que diga que prejuízo direto é só a carga roubada? Não. Até porque você vai ver que no parágrafo anterior, professora, mas você não leu, mas não tem problema. Produtos ilícitos aqui é o que já traz um prejuízo direto. Agora, no parágrafo anterior, se você for ler, está mais detalhado ainda. Ó. Segundo o levantamento realizado com 800 empresários do Sudeste, do quase 1/3 das empresas vítimas da criminalidade, praticamente metade teve carga furtada ou roubada. Em seguida, vêm empatados os roubos ou furtos de máquinas e equipamentos. Então, a gente percebe que até chegar ao 6º parágrafo, esse prejuízo direto é aquele prejuízo que é causado por roubo, por falsificação, por furto. Então, eu não posso concluir do 6º parágrafo que prejuízo direto corresponde à carga roubada durante um ano. Então, esse item está errado. Questão 4. Infere-se do texto que uma escolha errada dos representantes dos estados é a de não ter investido no patrulhamento das estradas e dos portos. Ô, professora, aí está falando concluído o texto. Eu não vou ter que ler esse texto todo? Uma coisa que você pode observar, procurar, que aí é diferente de ter que ler o texto todo para interpretar, é essa aqui, ó. Procurar os termos-chave. Infere-se do texto que uma escolha errada dos representantes dos estados é a de não ter investido no patrulhamento de estradas e portos. O que você faz? Procura esses termos no seu texto. Então, o primeiro parágrafo a gente praticamente já leu, porque a gente fez a primeira questão. O segundo parágrafo a gente não leu, mas vamos lá, ó. Presidente, 4 entidades estaduais, o ônus é para as empresas que precisam repor as perdas, sobra também para o consumidor que acaba tendo de pagar produtos. Você vai ver que no primeiro, no segundo, primeiro você já leu, terceiro parágrafo você já leu, quinto parágrafo você já leu, o sexto parágrafo você já leu, você não leu os 2 últimos. Então, como você já leu antes de assistir a correção, eu vou te mostrar onde está. Você já deve ter achado. Está aqui, ó. Esquecemos de patrulhar nossas fronteiras e portos, por onde entram armas. Fizemos escolhas erradas, finalizou Gouveia. Então, vamos ler todo esse parágrafo. No Brasil, todo crime prospera. A questão da renda e do emprego são fundamentais para reduzir esses altos índices. Então, ele está dizendo aqui, ó, a gente tem que gerar renda e a gente tem que gerar emprego para reduzir os altos índices de crimes. A segunda questão, então ele está trazendo mais uma, é entender que a responsabilidade pela segurança é também do governo federal. É também do governo federal, não só dos estados. Então ele está dizendo, olha, a gente está lá no Rio, a gente está saindo, mas o problema não é só do estado, o estado está fazendo o que pode, o governo federal precisa também investir em segurança. Algo que só foi despertado depois da intervenção federal no Rio. Esquecemos de patrulhar nossas fronteiras e os portos, por onde entram as armas. Esse esquecemos, é a primeira pessoa do plural,
em que ele inclui todo mundo, né? É como se fosse um pensamento coletivo de nação. Poxa, como é que nós, todos que estamos envolvidos nisso, esquecemos de fazer esse tipo de patrulhamento? Por onde entram armas? Fizemos escolhas erradas, finalizou Gouveia. Essa primeira pessoa do plural, ele não está falando que essa escolha errada é em relação ao representante do Estado. Não, mas a forma como eles têm trabalhado. Aliás, esse texto é um texto que ele é expositivo e argumentativo, mas ele tem poucos trechos de argumentação. Então, é um texto em que você basicamente lê para retirar os dados, tá? E não para ficar lá, né, cheio de interpretação. Então, esse item aqui está errado, porque, olha só, infere-se do texto que uma escolha errada dos representantes dos estados é a de não ter investido no patrulhamento das estradas e dos portos. Não. Ele não disse que a escolha do Estado é errada, ele disse que todo mundo errou. E só caiu a ficha depois da intervenção militar, né, que é preciso patrulhar as fronteiras. Então o item está errado. Agora a gente vai resolver uma questão do Manual da Presidência da República, vai ter uma sequência aqui só de redação oficial. O princípio da economia linguística está relacionado à concisão, sim, que tem por objetivo reduzir o número de palavras para transmitir o conteúdo, evitando redundância ou trecho inútil. Certo. Ou trecho inútil. Tá certinho. Isso aqui você encontra definido no próprio Manual da Presidência da República, tá? Não tem o que inventar. É o que está escrito aqui e acabou. A gente tem um modelo aqui, em que a gente tem um fecho, respeitosamente, a gente tem um vocativo, senhor ministro, tem um assunto, e a gente tem aqui quem assina, com o cargo dele. Questão 6. O fecho da comunicação, para ficar adequado ao padrão preconizado pelo Manual da Presidência da República, deveria ser substituído por atenciosamente. Vamos ver aqui. Não, tá certinho. Olha só, o reitor está enviando para o ministro, que é de um cargo mais alto. Então, olha só, se você escreve para um cargo mais alto, você vai usar o respeitosamente. Agora, se for o mesmo cargo, ou se você estiver no cargo de cima escrevendo para alguém que está no cargo inferior, está no cargo abaixo, né? Você vai usar atenciosamente. É uma questão de respeito. Hierarquia. Então, deveria ser substituído? Não, não deveria ser substituído. Está errado. A forma como está feita lá no modelo está correta. 7. O vocativo do documento hipotético, senhor ministro, causaria prejuízo à norma preconizada pelo Manual de Redação Oficial da Presidência da República, causaria prejuízo, caso fosse substituído, ou seja, causaria prejuízo, deixaria errado, caso fosse substituído pelo seguinte, excelentíssimo senhor ministro. Não, ele pode colocar senhor ministro, tá ok, e também poderia colocar excelentíssimo senhor ministro, que é o vocativo que a gente pode usar o pronome de tratamento. Aqui tá correta. Não correta não, né? Tá errada, não causaria prejuízo. Olha aí, ó, quase caí na pegadinha. Negação da afirmação, afirmação da negação. Então, tá errado porque não causaria prejuízo. Eu posso substituir. 8. O uso da primeira pessoa do plural no último parágrafo do documento em questão não fere o princípio da impessoalidade necessário nas comunicações oficiais. Correto, não fere. Olha só, a impessoalidade no Manual de Redação da Presidência da República não está relacionada ao uso da primeira pessoa do plural, não tem absolutamente nada a ver. A impessoalidade é o distanciamento que você tem para poder fazer aquele documento. Não está relacionado ao uso da primeira pessoa, como a maioria das pessoas acha. Questão 9. Considerando os sentidos e os aspectos linguísticos do texto, julgue os próximos itens. Item 9. Na linha 4, tá no texto, a forma verbal sofrem está flexionada na terceira pessoa do plural para concordar com o sujeito, as empresas do Sudeste. Então, vamos lá para a linha 4 do texto e vamos procurar o verbo. Vou apagar aqui o que eu marquei. Vou usar uma caneta vermelha para ficar melhor para a gente marcar. Então, olha lá. A insegurança que tem levado o setor produtivo a ser vítima de roubo ou furto de carga e vandalismo custou às indústrias, faltou um acento aqui, depois eu corrijo para você,
dos 4 estados do Sudeste, 57,6 bilhões em 2017, quando quase 1 em cada 3 empresas da região sofreu esse tipo de violência. Então, olha só, a gente tem um verbo aqui, sofreu, que está concordando com quem? Com uma em cada 3 empresas sofreu. Então, a cada 3 ele tem uma que sofre. Lá no texto diz que está concordando com as empresas do Sudeste, que está depois, ó, do verbo. Então, esse item, vamos lá, 9, né? Esse item 9, ele está errado. Você viu que concorda a forma verbal sofrem. Na terceira pessoa do plural, não, eu achei sofre. Vamos lá? Não, sofreu. Então, não tá aqui. 1, 2, 3, 4. Deveria estar aqui. Ah, tá. Então, não tá falando desse verbo. Viu, professora? Destacou errado. Olha aqui. As empresas do Sudeste são as que mais sofrem. Tá dizendo que esse verbo sofrer concorda com as empresas do Sudeste. Bom, pelo menos você viu que o singular concorda com uma lá de trás. Olha que questão interessante aqui, ó. As empresas do Sudeste são, esse as, tá vendo? Ele é igual a aquelas que sofrem. O sujeito do verbo sofrer é esse que, ele é o pronome relativo, que exerce função sintática de sujeito. Quando isso acontece, o verbo concorda com seu antecedente. Então, aqui no caso, sofrer está na terceira pessoa do plural para concordar com esse as, que é um pronome demonstrativo. Linda, né? Ah, tem que fazer muita aula. Adoro. Então, olha lá. Tá errado, mas por quê? A forma verbal sofrem concorda com um as, que está antes do que é um pronome demonstrativo, que antecede um que é pronome relativo e exerce a função sintática de sujeito. Então, item 9 errado. Questão 10. No trecho, segundo os presidentes das 4 entidades estaduais, o ônus não é só para as empresas, que precisam repor as perdas e aumentar os investimentos em segurança, em seguros e segurança privada. Caso a vírgula que antecede o que fosse retirada, essa aqui, ó, essa vírgula, haveria prejuízo de sentido e a correção gramatical seria mantida. Olha só, segundo os presidentes das 4 entidades estaduais, ok, essa vírgula está certa. O ônus não é só para as empresas que precisam. Esse que é igual a as quais. Mais uma vez, ele é um pronome relativo. Como a gente tem uma vírgula aqui, a gente tem uma oração adjetiva e explicativa. Então, se a gente tem uma oração adjetiva explicativa e a gente retira, a gente passa a ter uma oração restritiva. Então, se a gente tem uma oração restritiva, eu estou mudando um sentido. Explicar é diferente de restringir. Restringir, na restrição, a gente fala do somente. A explicação é somente aquelas empresas. Na explicação, a gente está falando do todo. É quase matemática. Olha aqui, ó. Se eu fizer um conjunto A, eu estou falando do todo. Todas as empresas. Mas aí essa é a explicação. Se eu fizer um conjunto A e um subconjunto aqui B, eu estou falando de somente algumas empresas. Então, aqui eu tenho a restrição. Entendeu? Essa é a diferença. Então, o item 10 ele está errado. Por quê? A correção gramatical até ficaria correta, não teria problema, mas em contrapartida não teria o mesmo sentido, porque eu estou mudando de explicação para restrição. Item 10 errado. Questão 11. Na linha 10, a preposição de, em, tendo de pegar, poderia ser substituída por que, caso em que o pronome não acarretaria prejuízo gramatical. Olha só. Aqui é para você fazer assim, ó. Tendo de pagar ou tendo que pagar. Eu posso fazer das duas formas, as duas formas estão corretas. A D é a melhor.
Esse que, ele não é um pronome. Aqui nessa construção vai ser uma preposição acidental, tá? Então, no questão 11, na linha 10, a preposição de, em tendo de pagar, poderia ser substituída por quê? Poderia. Caso em que o pronome não acarretaria prejuízo gramatical. Não, caso em que a preposição acidental, o que ele funciona como uma preposição acidental. Então, o item 11 está errado. 12. A inserção de as empresas, linha 14, entre vírgulas, depois do pronome elas, manteria a correção gramatical do texto, mas alteraria o seu sentido original. Então, nós temos que ir lá para a linha 14. A linha 14 aqui no slide acaba ficando diferente do material impresso. Então, deixa eu pegar aqui o material impresso para eu poder achar. Tá no parágrafo, começa aqui, ó, esse, no terceiro, a questão da segurança. Então, vamos procurar. Tá aqui, ó, elas deixam de investir. Então, a questão da segurança não é só o drama da vida das pessoas, mas custa dinheiro, e muito, disse Eduardo Gouveia, presidente da Firjan. E custa investimento. Elas deixam de investir. Olha só, esse elas está recuperando um sujeito que já foi apresentado no texto lá atrás. Aqui, ó, a questão da segurança não está nesse parágrafo. Vamos procurar no parágrafo anterior. Segundo os presidentes das 4 entidades estaduais, o ônus não é só para as empresas, que precisam repor as perdas e aumentar os investimentos em seguro e segurança privada. Sobra também para o consumidor, que acaba tendo de pagar por produtos mais caros, refletindo esse gasto extra. Eles se encontraram na tarde desta quarta-feira na Casa Firjan, no bairro de Botafogo. Então, ó, as empresas é o termo recuperado por esse pronome elas. Então, quem é elas deixam de investir? As empresas. O deixam aqui concorda com esse pronome pessoal, elas, que substitui as empresas que já foi mencionado no parágrafo anterior. Aí o item propõe que depois desse elas, a gente coloque as empresas. Então, ó, a inserção de as empresas entre vírgulas depois do pronome elas. Como é que a gente faria? A gente pegaria aqui o pronome elas no terceiro parágrafo. Ó, ficaria assim: elas, vírgula, as empresas, vírgula, deixam de investir. Ficaria correto? Sim, o verbo continuaria concordando com elas. E esse as empresas seria um aposto, mostrando pra gente quem é elas. Então, o item 12 é um item correto. 13. No terceiro parágrafo, os travessões foram usados pelo mesmo motivo. Então, vamos ao terceiro parágrafo, procurar os travessões. Aqui, o mesmo lugar onde está o elas. Vamos procurar os travessões e vamos ver se foram usados pelo mesmo motivo. Ó, abriu um travessão. A questão de segurança não é só o drama da vida das pessoas, mas custa dinheiro. Então, aqui a gente tem uma fala direta, que está entre travessões. E muito, disse Eduardo Eugênio Gouveia, presidente da Firjan. Não, então olha só, aqui a gente tem um aposto, é uma explicação, tá? É uma explicação aqui. Tá dizendo pra gente quem é que foi que disse a fala anterior. Então, os travessões são utilizados pelo mesmo motivo? De cara que eu já matei que não. Mas depois tem outro travessão, ó. E custo investimento. Elas deixam de investir, de gerar emprego, vão para outras regiões. Complementou. Ó, então tá me dizendo de novo, me dando a informação de quem foi que falou aquela situação. Reproduziu aquela frase. Então, no terceiro parágrafo, os travessões foram usados pelo mesmo motivo. Não, já está errado. Bom, é isso. Espero que você esteja tinindo, que você tenha acertado as questões. Qualquer dúvida, pode me procurar. Me procura lá no Instagram, melhor lugar para me achar. Lilian.furtado, vai ser um prazer poder ajudar você, tá? Sucesso na vida, sucesso nos concursos. Estamos juntos. Tchau!